Olá, pessoal. Satisfação em estar com vocês mais uma vez, compartilhando aqui o espaço com um grande amigo, companheiro de negócios aqui, José Carlos, já é conhecido da casa, e fiz questão de convidá-lo aqui para a gente hoje bater um papo mais, vamos dizer assim, detalhado sobre o que se passa no mercado da pecuária, mas principalmente nessa nova fase da integração lavoura-pecuária. Faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Eu fiquei os últimos meses muito concentrado em outras pontas do mercado, né, principalmente na parte do abate, da exportação, dos subprodutos e vamos dizer assim, da extensão da cadeia de valor, né, com os produtos certificados, com outros produtos desenvolvidos, ou seja, processados. E eu acho que é uma hora importante, Zé, por isso que eu te convidei, para a gente trazer alguns assuntos para a mesa que eu estou sentindo que estão ficando mal discutidos. Eu acho que tem muita cortina de fumaça por aí e a gente não está discutindo coisas que são cruciais e que não dependem de ninguém, tá? Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom tê-lo aqui de novo na nossa casa, né? Obrigado. E eu começo lhe perguntando o seguinte, meu amigo. O que você está vendo? O que está se passando agora no mercado? Você que roda muitas fazendas, e eu sei também que você é muito versátil, dedicado à inteligência do negócio, por isso que nada mais adequado que você estar como um convidado aqui para inteligência no agro aqui. Me fala um pouco o que você tem visto aí nos últimos tempos, para a gente dar uma atualizada. Gilson, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui voltando, né? Eu estava já sentindo falta aí dessa conversa nossa, né? Eu acho que é uma troca de informação importante, não só para nós, mas também para todos aqui que terão a oportunidade de nos ouvir, né? E realmente, assim, a gente está numa fase, né, que se a gente não se atentar a alguns detalhes, não só produtivos, mas do que o mercado, né, o que está acontecendo com o mercado, isso é um grande risco para qualquer atividade, principalmente ligada ao agro, né? Eu acho que você está vendo aí muitas situações de RJ, a gente está tendo aí muitas situações de falta de crédito, e isso faz com que a gente tenha um ponto de atenção a algumas coisas que estamos fazendo dentro de casa, né? Então, eu acho que isso é que eu levanto aqui de uma atenção pelo que eu estou, ou os players do mercado, porque a gente conversa desde o produtor, a agroindústria e também ali a ponta final. Então vamos aproveitar vamos começar pelo dinheiro. Eu acho que o produto mais transversal do agro aí, tirando o diesel, que tudo que a gente faz exige diesel, é dinheiro, né? Sim. E o que muda é se eu tenho dinheiro próprio, se eu uso um crédito, se eu uso um crédito de endividamento bancário, se eu faço um equity, se eu faço um barter. Mas se eu não tenho dinheiro, preciso ter crédito. Isso. E eu estou vendo que nós estamos com esses dois requisitos em fase de comprometimento, vamos dizer assim. Eu estou vendo o setor com menos capacidade de endividamento, talvez pelo aumento da alavancagem, né, pela perda de qualidade e consistência dos resultados, ou talvez pelo aumento do medo do banco, do agente financeiro que está vendo mais risco colocando um spread mais alto. E eu sempre tenho mania de dizer que o que encarece uma operação financeira não é juro. Só que no Brasil não estão podendo dizer isso não, porque com 15% de juro básico, a gente já tem que começar com a seguinte premissa: o agro não dá conta de pagar 15% Selic. Correto. Então, qualquer produto de prateleira sem algum tipo de subsídio ou desenho alternativo, para mim já fica questionável, né? Porque assim, vou te perguntar, nós temos duas commodities muito importantes no Brasil, carne e soja. Sim. Temos outras famílias poderosas, como açúcar, como café, como milho, né, etanol, sim. Mas vamos falar assim, da nossa pauta de exportação, dois produtos que a gente é muito relevante, é o setor de proteínas, né, tanto animais quanto vegetal. E quando a gente pega, por exemplo, um lavorista de soja, um produtor de soja, vamos colocar ele num patamar de eficiência aí de 90 sacas, certo, deixando aí 25 sacas de resultado, ou seja, não ser um cara eficiente, mas nós estamos falando uma margem aí de 28% na safra. Que não é fácil. Né? Estou falando de um volume que está acima da média, principalmente aqui no nosso estado. E para sobrar isso,
Ele precisa ter uma condição de construção financeira, né, de perfil financeiro, que não é a realidade da maioria. Isso. E aí, por exemplo, o que acontece? Quando ele fica asfixiado pela situação de crédito, aí ele começa a recorrer a alternativas como o barter. Mas, por exemplo, algumas operações de barter que eu tenho visto têm feito um sequestro de valor absurdo. Sim. Vamos lá. A pecuária é um pouco mais tranquila nesse sentido, porque ela tem um período mais extenso para ela acontecer, né? Não tem aquela pressão dos dias de plantio, dos dias de colheita, né? A chuva não é um ofensor, pelo contrário, a falta dela que acaba virando um ofensor. Então, assim, o boi acaba sendo um animal mais, vamos dizer assim, mais flexível, mais misericordioso como produtor, né? Apesar dele não ter um interruptor, exceto a questão de quando a gente tira do pasto e põe no coxo, que a gente aperta um outro interruptor que, vamos dizer, abre o caixa, né? Mas a gente tem um prazo um pouco maior. Mas eu quero te perguntar o seguinte, amigo, nós estamos com um arroba na faixa aí dos R$300, certo? Certo. Então aquela arroba de R$400 que a gente sempre sonhou, eu me lembro que eu gravei um vídeo muito tempo atrás que eu falava, né, uma arroba de R$400, 430, deu, sei lá, 100 mil visualizações. Então não deve existir mesmo, né? Isso. Não dá pra gente, assim como a soja de 180, não dá mais para esperar por ela. Então a gente já enxergou que nós tivemos uma anomalia de mercado lá atrás e que já se enquadrou. Isso aí. Então, nós já falamos de aumento de abate fêmea. Gente, vamos lá, Zé. Eu estou com uma questão de preço razoavelmente estabilizada, certo? No preço de venda. Sim. Eu já não estou com a pressão de insumo como eu já tive outras épocas. A pressão que eu estou hoje ela é uma pressão de recurso. Sim. Né? Realmente a gente está com uma pressão de custeio. Eu tenho uma pressão de caixa, até porque eu tenho agora um custo de dinheiro mais alto, então eu preciso acelerar o giro desse dinheiro. A intensificação traz isso. E aí a intensificação me exige mais caixa. É isso aí. E muito mais do que caixa, me exige técnica. Só que, Zé, tem 20 anos que nós estamos precarizando mão de obra. Em todas as camadas. Da medicina ao operador de trator. Sim. Tá? E está cada dia mais difícil essa questão da mão de obra. Tá? Então, eu lhe pergunto o seguinte. Qual é o caminho, qual é a alternativa que o pecuarista tem para dizer o seguinte, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso buscar saúde no meu negócio, considerando que eu não tenho poder sobre esse valor de arroba e não tenho nenhuma perspectiva de melhoria. Tá? Assim como eu também não tenho perspectiva do milho para R$20, que poderia me dar um coxo mais barato. Né? E eu também não tenho perspectiva do juro voltar para 5% e eu ter abundância de crédito. Né? Zé, me sobra o quê, Zé? O que eu faço? Eu sou um pecuarista e vou fazer o quê, meu amigo? Eu que não falei nada de clima, tá? Para não polemizar, porque como nós ouvimos agora há pouco que esse negócio de questão climática é enganação, é falcatrua, então para a gente não entrar nessa discussão, tá? Acho que quem viu a chuva de ontem deve ter pensado que deve ter algum problema nesse negócio mesmo. Mas, vamos lá. Sobra o quê pro cara, meu amigo? Gilson, olha, essa provocação é bem interessante, né? Porque é o seguinte... O que o produtor ele consegue controlar que está dentro das asas dele? É o que está na porteira para dentro. Então, assim, cortando o mato alto é fazer o quê? O básico bem feito. É ele poder enxergar melhor o que ele está fazendo, a forma que ele está fazendo, onde que ele está, o que dentro da situação da fazenda dele, o que ele pode fazer, ok? Ah, Zé, mas ele para fazer isso ele precisa ter acesso a crédito. Gente, eu acabei de falar, primeiro, qual que é o que está próximo, que eu consigo fazer diante do que eu, com poucos ajustes dentro de casa, eu consigo fazer. Então, acho que esse olhar para dentro é uma grande arma que ele já tem. Ele já ganha 50% só de saber onde ele está, ok? Após saber onde ele está, já fica fácil ele falar para você, aonde eu preciso ir? Será que isso vai ser relevante no que eu estou fazendo? Ver o que está acontecendo ao redor no mercado, o que um usou, o que o outro não usou. Então, assim, eu acho que isso daí já é meio caminho andado para o produtor. Só que ele não tem acesso nem
acesso a essa informação e nem como fazer isso. Mas será, uma Zé? orientação disso. Mas é que eu vou te perguntar, será que ele não tem acesso ou ele não tem uma mentalidade preparada para buscar? Porque assim, vamos lá, olhar para dentro. Então nós vamos fazer um diagnóstico, certo? Certo. Outro dia eu pedi para a equipe nossa, da área técnica, falei assim, faz para mim um resumo do que a gente deveria perguntar para um produtor. Mas eu queria um resumo do resumo, e eles me trouxeram 6 itens, em uma página. Meu amigo, o resumo, na hora que eu comecei a ler, eu falei, nós temos um problema. Porque olha só, começa com a primeira pergunta, controles existentes na fazenda. Nosso setor é fraquíssimo de controle, e controle é uma das 4 funções administrativas, né? Planejamento, organização, liderança e controle. Vamos lá, aí eles separaram lá em 3 blocos de controle. Análises financeiras, análises econômicas e alguns dados históricos. Beleza. Então vamos lá, fluxo, nas financeiras, fluxo de caixa projetado versus realizado. Para fazer isso eu preciso ter registro. Sim. E para ter projetado eu preciso ter planejamento. Sim. O setor nós temos dificuldade nos dois. Boa parte não tem planejamento, porque a gente não tem cultura de planejamento. Isso. Tá? E se eu não planejei, eu vou controlar para quê? Né? E o quê? Beleza. Endividamento, o controle de contas a pagar e receber. Né? Básico. É o basicão, né? O endividamento, ou seja, quanto ele está alavancado em cima desse fluxo, para garantir esse fluxo, porque assim, a gente tem como fazer uma vaca parir em 7 meses? Tem como fazer o rumo do bezerro desenvolver em 2 meses? Não. Não tem já? Não, é fisiológico. Beleza. Aí, por exemplo, o ciclo reprodutivo da vaca é ciclo lunar ou solar? Ele é solar. O reprodutivo? Não. É lunar, né? É lunar. Beleza. Lunar. Mas ela come capim? Come capim. E o capim e o ciclo é solar ou lunar? Mas Deus errou nesse negócio, então, é. Ele colocou um bicho que se procria em ciclo lunar e que come num ciclo solar. Deus não errou, não, meu amigo. Ele só falou, ele só criou um ser poderoso como nós, dotou a gente de sabedoria e falou, cuida disso aí, né? Mas como é que eu cuido, Zé? Por exemplo, se eu não tenho essas perguntinhas aqui, porque aí depois eu tenho índice de cobertura da minha dívida para saber a minha liquidez. Aí quando entra nas econômicas, que é meu custo de produção. Nossa. Não, e qual o custo, né? Porque a gente tem custo de produção, custo efetivo operacional e custo total operacional, né? Eu acho que... Fechamento das safras e dos ciclos, né? Com rentabilidade, com margem, com depreciação. Sim. E a relação de complementaridade das operações dentro da minha fazenda. Zé, esse aqui é só o primeiro item dos 6 que eles colocaram. Sinceramente, você roda a fazenda o dia todo, eu te conheço, você tem mais de 30 anos nesse negócio, você foi um técnico, já conversando sobre isso aqui, porque você foi um técnico e migrou do operacional para o estratégico. Hoje eu sei que você milita muito na inteligência do negócio, mas sinceramente, amigo, em que ponto nós estamos aqui? Boa sua pergunta, boa. Eu acho que assim, Gilson, eu vou responder com 2 dados que eu tenho aqui de mercado, tá? Você acha que quantas fazendas possuem uma balança? Se eu não estou enganado, menos de 20% tem balança. Quantas fazendas... Então vamos lá, balança, porque eu acho que... Ou seja, eu mexo com um negócio que eu vendo em peso. E peso, e você não tem uma balança? Não, então já começa por aí, né? Outra coisa, você falou muito aí de dados, né? Até mesmo para saber como é que está a saúde do meu negócio, que é a fazenda, seja ela carne ou grão. Ele não está sabendo nem... Ele tem dificuldade de ver o custo dele, o que ele gastou. Ele tem dificuldade para gerar o dado. Gerar o dado, isso. Para gerar o dado, ele precisa anotar aquilo. Entendeu? Então, assim, é o que você falou. Não existe uma preocupação ou ver valor em tratar isso como um negócio. Talvez pelo fato do animal trazer o resultado por si, né? Historicamente, a pecuária sempre foi boa. Agora, se eu não estou enganado, nós perdemos 50% do resultado da pecuária nos últimos 20, 30 anos, não é isso? Diminuiu a margem. Isso. Tá. Mas... Isso aí de registrar dado e processar, tem como fazer isso sem software? Sem sistema? Olha, eu falar que não tem, eu estou mentindo, mas tem, mas dá trabalho. Beleza, porque a gente sem sistema, né? não, assim, eu vou falar possível, assim, mas dá trabalho. Quando eu trabalhar em pecuária 30 anos atrás, não precisava disso, não. A gente anotava no caderno.
Mas é difícil. É muito difícil. Quantas fazendas no Brasil tem software? Hoje, por um levantamento baseado num estudo feito pelo IMEA, no Mato Grosso, mas eu não vou levar isso em consideração, em torno de 17% das fazendas no Mato Grosso tem. Então, se você for a nível Brasil, você pode jogar que não dá 10%. Tá, então, 10%, a estimativa é que tem 700 mil propriedades de pecuária, certo? Isso. Vezes 10%, 70 mil. Isso aí. Beleza. Ano que vem, se eu não estou enganado, depois de mais uma prorrogação, nota fiscal eletrônica vai ser obrigada a partir de fevereiro, certo? Isso aí. Então, ótimo. Então, não tem jeito. Nós temos, então, 630 mil fazendas que não tem nem a emissão da nota ainda, né? Porque você não tem nada do sistema, porque quem já tem o sistema já está com a emissão da nota. Beleza. Sim. Quem não tem vai ter que comprar um softwarezinho ali de R$150 e fazer, né? Emitir. E se duvidar, a maioria vai fazer isso. Vai. E a rastreabilidade, Gilson? Não, eu ia te perguntar, eles pararam de falar isso. E a rastreabilidade? Pois é, acabou isso? Não precisa mais não? Não, já está homologado até 2032. Se Brasil não se adequar, não emite GTA. E aí? Esse é o problema. Que 2032? Eu não sei se eu estou vivo nem até segunda-feira que vem. Mas vai falar 2032. É por isso que se parou de falar. Por exemplo, no início do ano nós estivemos juntos. Falei que eu tinha gravado o material até. E aí a pressão da Europa em cima do ambiental, da rastreabilidade, não vamos mais comprar soja do Brasil, não vamos mais comprar boi, não sei o que, blá, blá, blá. Naquela época ainda falava, gente, a Europa compra menos de 5% da soja brasileira. E eles vão ter que comprar isso de alguém. Esse problema não acabou então, né? Não. Só paramos de falar porque tem outras coisas para falar, isso né? Aí. Tipo tarifaço. Tipo, isso aí. Mas ele vai, uma hora... não sei o quê. Mas uma hora vai explodir. Não tem outro caminho. Não tem. Me fala uma coisa. E o pecuarista nisso, dos que você está rodando, quantos já estão preparados para isso? Nenhum. Ótimo. Por que eu falo nenhum? Você sabe, eu vou dar um case agora dessa semana. Produtor do Pará, ali de São Félix do Xingu, me ligou. Ô Zé, o que você acha dessa questão da rastreabilidade do Pará e tal? Aí eu falei... Que é o maior programa de rastreabilidade do mundo hoje, né? Isso. Hoje, ali tá... Mas aí que tá. Eu não quero aqui polemizar o assunto, né? É o maior programa no papel, no governo, não nas fazendas. Eu conversei com o secretário uma vez sobre isso e ele me falou que então, assim, o desafio o programa está muito bem feito, mas não conseguimos levar isso para o produtor. O produtor está falando assim, cara, eu vou aderir isso daí, o que vai acontecer? Esses caras vão ter acesso, eu vou ter alguma exigência de levar dados? Ele está achando que isso é opcional, né? Sim. E como o prazo está longo, ele está achando que isso é opcional e não mandatório. Ainda. Porque assim, o que aderir esse ano, ele não pode aderir o que vai ser abatido esse ano. Mas o que vai ser abatido a partir do ano que vem pode aderir esse ano ainda. Então a dúvida desse produtor era, será que eu preciso disso? Por isso que ele te ligou. Sim. E é assim, do Pará. Do Pará, é grande. Que não tem muito acesso ao mercado interno, né? Porque a maioria dos abatedores do Pará exportam, né? Ou seja, a exigência de quem está no Pará é maior do que quem está em outras áreas que atendem mercado interno, certo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pois eu estou vendo alguns grupos grandes. Estou falando de gente com mais de 100 mil cabeças, sim. Tá? Batendo cabeça. Porque descobriram o seguinte, tem como mexer no valor da terra? O caminho era comprar terra em lugar mais barato. Só que agora eu descobri que se eu compro em lugar muito longe, eu não tenho onde abater. Se eu desloco muito o abate, eu perco muita roupa no transporte, perco qualidade. Com o estresse do animal, piora a qualidade da carne. Então, obrigatoriamente, eu não dou conta mais de andar, usar aquela estratégia de vou abrir novas áreas para... Beleza. Uma outra coisa, não tem mais como não usar genética, certo? Faz tempo que ele não fala nisso, não precisa mais discutir isso, né? Não. Tá bom. Não tem mais como não ter suplementação, né? A intensificação é uma tendência. Beleza. Então, e também não tem arroba de R$400. Nem o juros de 5%. Tá bom. Então, esses grupos que eu estou batendo cabeça, assim, o que resta para isso? O que eles vão fazer? O cara tem lá 10 fazendas, gira 100, 120 mil cabeças de animais por ano, não tem como mexer em preço, ele pode trabalhar a questão de planejamento, de trava, para pegar as melhores janelas de precificação, mas ele não consegue ter influência sobre preço, ele não consegue ter influência sobre taxa de juro, ele não consegue mudar a natureza do animal.
tá? Então, assim, me dá uma sugestão, 3 itens que esse cara tem que fazer. Esse grande, não estou falando do pequeno não, porque o pequeno não dá para ser só 3 itens. Tá. Eu estou falando 3 itens para o grande, que eu estou pressupondo que ele já tenha software. Sim. Eu estou pressupondo que ele já participe de um programa de melhoramento genético, ou que compre animais geneticamente melhorados. Eu estou partindo do pressuposto que ele já tem um início da rastreabilidade em curso, ele já está com um rebanho tagueado, Então, eu estou pressupondo, tá? Não estou dizendo que, não estou afirmando que ele esteja, mas estou pressupondo que ele esteja, por isso que eu estou reduzindo para 3. Trabalha esses 3 itens para mim, vamos ver. Vamos Desafio. lá. Eu sou ex-pecuarista. Vamos lá, Gilson. O que eu acho que, assim, diante desse cenário, eu vou resumir o que esse pecuarista, ou você como pecuarista, deve ir atrás ou procurar, é uma orientação estratégica do que você está fazendo, ok? Por quê? Primeiro, tá? Você tem que, principalmente... Orientação estratégica. Isso. Você está ficando chique, cara. Mas o porquê que eu falo isso, né? A orientação nada mais é que você direcionar a sua atividade por algo que está acontecendo ou que está acontecendo ao redor da sua propriedade e também do seu negócio dentro da sua propriedade. Então, quando você identifica os gargalos ou as frestas ali de oportunidades para você ter um melhor desempenho, então, ou seja, o que é melhor desempenho, Gilson? Do que eu tenho de estrutura, eu produzir o máximo que eu puder. Não estou falando mais. O máximo que eu puder. Ou seja, primeira coisa, otimizar a estrutura que eu tenho dentro da realidade que eu tenho. Isso aí. A minha realidade de terra é esta, o meu percentual de argila é este, o meu índice de pluvamento é aquele, a minha altitude é esta. Eu não tenho como mudar isso, né? Eu posso melhorar um pouquinho o protocolo de fertilização, mas eu não tenho como mudar. Então, dentro desta realidade e dentro do meu nível tecnológico, eu tentar extrair o melhor, certo? Isso aí. Então, a orientação estratégica seria isso. Então, você concorda que a primeira coisa é definir meu destino, né? Correto. Onde é que eu quero chegar? Correto. Mas para isso você tem que saber onde você está. Beleza, porque senão eu não consigo medir o esforço. E nem se você vai conseguir, se é algo tangível, né? Essa é outra coisa boa. Porque a gente tem amigos comuns, sim. Por exemplo, Shaker. É um dos caras que eu admiro nesse país, da insistência dele em, gente, precisamos trabalhar a produtividade, precisamos colocar tecnologia, mas, bicho, isso cria uma confusão na cabeça de parte dos pecuaristas, porque, primeiro, o fato de alguém estar fazendo não significa dizer que a minha propriedade tenha condições de fazer daquele jeito, tá? Sim. E isso, talvez, se não for bem tratado, ao invés de me ajudar, me dá uma frustração, meu amigo, que eu vou ficar depressivo, eu vou ficar ansioso e vou estar lutando contra algo que não é passível de ser feito na minha propriedade. Por isso que eu gostei dessa orientação estratégica. Então, você começa por aí. Isso, eu brinco, né? A gente montar ali uma central de inteligência de operações mesmo. Esse nome eu gosto, que eu invisto em inteligência há 3 décadas, hein? Porque, assim, dentro de uma fazenda tem muitas coisas acontecendo, né? Então, quando você orquestra isso para chegar no objetivo que você quer, mas algo tangível, porque, assim, a maioria dos produtores, eles assustam. Por quê? Porque eles não têm braço para poder monitorar ou estar junto da sua equipe para garantir que aquilo ou aquela mudança ela aconteça, entendeu? Quando você fala braço, em qual dos níveis? Estratégico, tático ou operacional? Eu acho que tudo. Viu? Tudo, né? Porque a pecuária, geral. A pecuária teoricamente, ela deveria sentir menos com o apagão da mão de obra do que a lavoura. Sim. Porque ela exige menos gente, pelo menos menos volume de gente, do que a lavoura exige. A lavoura tem mais funções, né, a ser ocupada por pessoas ali. A pecuária, vamos lembrar que não é um setor que emprega tanto. Sim. Né? E ela tem a favor dela a inteligência artificial vindo e trazendo a possibilidade do IoT, vamos dizer, dar mais autonomia para essas fazendas, desde que a mentalidade do pecuarista esteja certa e o bolso dele permita ele investir. Mas você acha que nos 3 níveis, então, está com problema? Sim. E a lavoura da pecuária é o capim.
Eu sempre gosto de falar isso. E a colheitadeira é o boi, né? É o boi. Então, assim, a gente só paga trocou. a gente em arroba de carne ou em litro de leite. Mas aí o cara me fala assim, não, mas eu não sou da pecuária leiteira. Eu sou da pecuária de corte. E eu falei, seu bezerro mama o quê, hein? Outro dia eu perguntei para um amigo, que ele falou assim, não sei porque você está discutindo esse negócio de a vaca me paga em litro de leite. Eu não vendo leite. Eu falei, beleza. Você vende o quê? Não, pecuária de corte, pô. Eu vendo carne. E eu falei, o bezerro, antes do rumen dele estar desenvolvido, ou seja, antes dele ser um ruminante, ele bebe o quê? Leite. E sai de uma vaca ou você compra Tetra Pak no supermercado para dar para o seu bezerro? Leite. Então, pelo amor de Deus, velho. Então é a hora de perguntar o seguinte, será que o seu planejamento genético e o seu planejamento nutricional está contemplando a produção mínima de leite por matriz suficiente para garantir um bom desenvolvimento do seu bezerro? A orientação chega nesse ponto, Zé? Olha, você falou uma coisa interessante aí agora, tá? É porque, assim, quando você fala de indicadores, né, a gente tem que realmente ver indicadores zootécnicos, os financeiros, que vão dar ali o econômico. Mas também tem dentro aqui os indicadores de oportunidade. Então, vou dar um exemplo. Se você, para fazer uma ração, você compra na janela ruim aquele insumo, consequentemente... Você já comprometeu... com certeza, se você fez isso na cria ou na recria... O que você vai ter ganho de produtividade, você perdeu na compra inadequada. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em estar atento ao todo, estrategicamente, com uma inteligência de operação, é a gente identificar e ter essa expertise de identificar isso. Eu vou acatar isso porque eu sou um pecuarista de 100 mil cabeças, tá? Porque janela de oportunidades pressupõe que eu tenha condição financeira para me aproveitar dessa oportunidade, tá? Eu sempre falo o seguinte, nós temos quantos meses por ano barato para comprar milho? 2 meses, concorda? Sim. Mas, por exemplo, eu preciso consumir milho durante 6 meses ou 7 meses, tá bom. E como é que eu pago isso? Planejamento. Você falou uma palavra aqui antes da gente começar, que a gente precisa de planejamento. Então, quando você faz dinheiro, a orientação é para isso. Tá bom. Você vai ter que ter um caixa nesse período, porque hoje, dependendo da... Se não tivesse caixa, eu posso vender um pedaço da fazenda, eu posso diminuir o tamanho do meu rebanho, eu posso ajustar a taxa de lotação. Planejamento, né? A gente sabe as receitas da fazenda. Do planejamento sai o quê? Um prognóstico? Sai um plano de ação? O que sai? O planejamento... Porque tem que fazer um diagnóstico, você falou. Faz um diagnóstico, vai dizer onde eu estou, beleza. Você, quando faz um diagnóstico, você já solta um prognóstico também? O prognóstico, ele vem após, logo, assim, o diagnóstico já te leva a um prognóstico, é óbvio. Ou seja, se continuar de jeito, você está morto, ou o que eu posso fazer? Pronto. Qual remédio eu posso usar? O que você tem condições de trazer aqui para a gente melhorar? Suporta, né? É mais ou menos isso, entendeu? A gente não pode mais levar a coisa para inventar a roda, entendeu? Não é isso. A gente tem que usar em benefício e saber se aquela estrutura dele é capaz de ter o bom uso do que nós estamos trazendo também, tá? Então, o diagnóstico, ele mostra isso. Aí, você vai me perguntar assim, Gilson, tá, mas para eu usar isso que você sugeriu, o que eu preciso fazer aqui dentro de casa para que eu tenha o benefício do uso disso aqui? Então, é isso que eu te falo. Quando a gente faz essa orientação, ela está embarcada a isso também. Zé, mas isso vem da onde? Cara, é dos 23 anos, dos vários cases de produtores e de projetos que a gente fazia. Que eu sei que você continua estudando. Isso aí. Então, assim, é disso. Aliás, então, isso é uma coisa que o produtor não pensa. Meu amigo, ele tem tempo para estar estudando? Para estar lendo? Amigo, alguém precisa estar fazendo isso para ele. Por exemplo, softwares. Tá? Eu tenho horror a software, que eu sempre falei que a maioria dos meus problemas. Eu trabalhei a vida toda ou como um empresário, ou como executivo, ou como consultor. Mudava a função que eu estava naquela hora. Mas eu tinha uma dependência comum, sempre, software. E sempre que eu tinha algum problema, tá com problema no sistema. Tá? Então eu cresci com muita aversão a software, né? Mas não vivo sem software, tanto que eu invisto muito nisso. Mas eu dizia para os meus consultores, quando eu operei na nossa empresa de consultoria no ano passado, eu falava, nosso cliente não precisa de software.
Não, como não? Não precisa de software de BI, de RP, de CRM, não. O nosso cliente precisa da informação que aquele software vai sair para ele tomar uma decisão, porque a decisão é do cliente, é o produtor que tem que tomar a decisão, é o empresário que tem que tomar a decisão, porque ele precisa de apoio. Então, eu vejo essa orientação estratégica como, na realidade, uma ferramenta, e eu estou aqui olhando como pecuarista sem minha cabeça. Então, você pode ser uma ferramenta para apoiar a minha tomada de decisão. Que aí a falta de tempo que eu tenho para estudar, você tem. Eu não tive tempo para ficar os 23 anos operando. Eu não tive tempo para rodar programa de genética, eu não tive tempo para rodar Oriente Médio para ver se eu vou exportar carne halal, eu não tive tempo para estudar o conceito kosher com a comunidade judaica, eu não tive, meu amigo. Mas alguém está estudando isso. É isso aí. E você está estudando isso. E é interessante, né? Vou dar outro case aqui dessa semana. Ontem eu estive praticamente 8 horas em reunião com um grande grupo, tá, do Mato Grosso. Pecuarista ou lavorista? Os dois. Ou integrado. Ou seja, os dois. É grande. Integração lavoura-pecuária. Ou seja, esse já está para o futuro. É isso. Já é o terceiro maior produtor de grãos aí já do Brasil. Ótimo. E Gilson, a conversa minha, eu sou um médico veterinário, tá, gente? Então, eu estava falando estritamente com a controladoria, o contador e quem faz o contábil fiscal. Porque a preocupação dele era se a informação que ele precisa, zootécnica, está coerente com o apontamento do custo daquele indicador dentro do plano de conta dele e chegando dentro do RP dele para fazer o contábil fiscal e o DRE cara não dele. Virou o terceiro maior do Brasil à toa, né? Você entendeu? É o nível de gestão que ele está. Você entendeu, Gilson? Então, assim, eu não estou falando que todos são assim, né? Não, pelo contrário. Eu estou dando uma referência. Ele não está entre os maiores à toa. Isso. A gente não fica nem pequeno à toa, nem grande à toa, tá? A gente tem que ter um motivo para isso. Sim. Agora, olha que coisa interessante. Você não discutiu nada de genética com ele? Nada. Nada de protocolo nutricional do solo? Nada? Nada. Porque ele já implantou isso, Zé. E agora ele está cuidando do quê? De cada centavo que cada uma dessas ações dele está dando. Isso aí. Ele já sabe disso. Tanto é que eu vou falar o que ele me falou. Zé, comprei agora recente uma bezerrada de um fornecedor muito bom e eu paguei R$400 arroba, mas compensa. O preço aqui é 300 e pouco e tal, mas eu paguei R$400. Assim, falando, eu pago mais, mas o retorno vem. Mas é por conta disso que você falou, já está embarcado alguns conceitos. Rebanho rastreado, animal bem gerado, entendeu? Genética na veia. Isso aí. Então ele quer o quê? Desempenho. Ou seja, animal que vai converter mais, vai finalizar mais rápido. Isso aí. E o que ele me pediu? Mas ele precisa confirmar se essas informações do processo estão certas. Correto. Porque ele falou assim, eu tenho um conselho que me cobra resultado, relatório de desempenho, e eu preciso ter isso por unidade e pela atividade geral das unidades. Olha que refino que a gente tem ali. Eu estou falando que isso aí é fácil de ser replicado para qualquer produtor? Não é. Ao contrário. Mas, por exemplo, eu sou um cara de 100 mil. Eu já tenho aquele exemplo das 10 unidades. Eu já tenho um mínimo de estrutura que me permite fazer isso. Eu preciso talvez fazer um ajuste do meu modelo mental aqui. É isso aí. Porque o que está acontecendo que eu estou vendo aqui, até mesmo colocando isso como um gancho, nós estamos vendo um movimento entre esses médios para grandes, tá? Tô vendo, porque é onde eu vi. Eu não estou falando que o pequeno não está fazendo, tá? Porque eu não vi, eu não tive esse contato. Tem muito pequeno competente. Aí, ó. Não, e tem mesmo. Muito. Eu falo que a plataforma nossa fala com bastante gente e tem muita gente competente. Aqui ao redor de Goiânia a gente tem vários cases desses, você sabe disso, né? Com pequena área engordando aí 4 mil animais ano. Então, assim, a gente está vendo um esforço, um movimento de ampliação da atividade pecuária, principalmente intensificada. No meio do processo de produção, principalmente recria. Tá? Até porque a gente não tem como intensificar na cria, né, Zé? Que isso, Gilson?
Na cria? Que isso, Gilson? Não, como é que eu agilizo aquela Vamos vaca? pôr 10 vacas ali por hectare. Aí não. É possível. Aí eu falei, não, aí, por exemplo, aí você vai intensificar otimizando a área. É isso É porque aí. quando você falou intensificação, eu já pensei a otimização de tempo. Tá. Porque na recria e na engorda eu consigo fazer isso. Não tem jeito. Mas na cria não tem, porque uma das frustrações minhas você sabe a luta que eu tenho para criar uma CPR de cria, né? Sei. Mas eu não dou conta de livrar dos 18 meses, velho. Né? Que é o tempo hábil para a gente ter o ciclo reprodutivo e a desmama do bezerro. Você já ouviu falar numa palavra tokenização? Já. Isso aí vai ajudar. Mas dá para diminuir os 18 meses de ciclo? Por isso que eu te falo. Não dá. Isso aí é. A minha frustração quando eu falo da intensificação na cria é porque eu tenho eu aprendi uma coisa: não lute contra as leis naturais. E a lei natural, nesta fase, está me dizendo: são 18 meses. Então só me resta o seguinte: eu preciso ter uma matriz mais eficiente, parindo um bezerro melhor, me exigindo menos insumo, né, com menos índice de mortalidade. Ou seja, eficiência, Zé. Aí já não é muito mais de mim do que do animal. Ué. É isso aí. Eu tenho que fazer a tarefa, eu tenho que cuidar da minha mão de obra, eu tenho que fazer eu tenho que cuidar bem do umbigo daquele bezerro, eu tenho que estar com uma estrutura. E aí, de novo, passa pelas decisões que eu tomo. Isso. Porque eu tenho a limitação dos 18 meses. É isso aí, entendeu? É isso aí. Eu entendi. E aí, Gilson, eu só quero acrescentar aqui nessa nossa discussão é que como embalar isso de uma maneira que ela seja escalável. Então, assim, o produtor, eu sei que muitas das intensificações precisa de dinheiro para poder, né, você investir ali ou em infra, em processo, em gente, insumo, enfim, né? Tem um monte de coisa, ok. Mas se você tem um projeto, uma programação que você citou, onde a gente comprova que nós vamos ter uma diminuição de risco, tá? Da gente ter algum desvio produtivo ali. Nossa, tá louco, hein? Você não ficaria mais tranquilo? Com certeza, eu vou antecipar algumas decisões, seja, mitigando o risco na veia aí. Então pronto. O grandão... Aliás, eu estou trabalhando numa coisa dessa para grão, porque a gente já está muito bem num programa nosso para entender a questão dos custos e tal. Ou seja, do retrovisor eu estou satisfeito. Sim. Nós estamos conseguindo chegar no nível de sofisticação de registro, de acompanhamento, mas agora eu não estou satisfeito com isso. Agora eu preciso que isso ligue a um outro painel, que eu estou chamando de painel de risco, para me dizer o seguinte: o que eu posso fazer ou o que eu não posso deixar acontecer olhando o mercado para que esse resultado positivo que eu estou tendo aqui agora não seja comprometido. Porque às vezes eu plantei muito bem, tive meu índice de plantabilidade lá em cima, eu acertei em tudo e errei na comercialização, errei na hora de vender e aí eu perdi R$10 na saca. Amigo, R$10 é 8% do valor da saca. Minha previsão de lucro era 28%. Eu perdi 8%, então 2/3 do meu negócio, aliás, 1/3 do meu resultado foi embora numa decisão errada minha, porque eu não estava atento, eu não tinha uma ferramenta para me ajudar a fazer o que você falou. Nesta janela de oportunidade ou nessa janela de risco, como é que eu tenho que me comportar? É isso. Olha, muitos não fazem isso. Muitos não fazem isso. E aí a minha pergunta é, nessa orientação estratégica, você vai estar de olho no gato e no rato? Ou seja, você vai estar de olho dentro, em todos esses itens, e você vai estar de olho fora, e você vai me trazer essa coisa mais mastigada? Então vamos lá. Cada um, né, é um perfil, né, Gilson? É legal isso daí que você falou, você fez uma provocação bem interessante. Mas eu vou falar assim, diante do meu histórico aí, do que eu acompanhei nessa minha vida profissional. Primeira coisa, Gilson, faz o seu serviço de casa bem feito, porque na hora que houver qualquer oscilação, que uma delas é isso, eu tomei uma decisão, eu estou amparado em não quebrar, vamos dizer assim. Na verdade, eu perco um pouco da margem que eu já acumulei. É isso aí. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é isso. E o que é isso? É o que eu falei, olha para dentro de casa, vê como é que está a minha operação, onde está o meu gargalo, ajusta processo, enfim, né? Aí vem para o refino, ok? Aí vem para o refino. Agora, beleza, eu estou com a minha casa organizada. Onde eu posso, um pouco fora da minha porteira para dentro, ou seja, porteira para fora, encontrar oportunidades. Ótimo.
Por isso que eu te Ok. perguntei se você vai Aí, montar olhar esse negócio de fora. não, olha que legal isso que eu vou falar agora. Onde eu vou encontrar oportunidades? Beleza. Se você conhece um pouco o mercado ou tem acesso a uma pessoa que te traga informações estratégicas, uai, cara, se eu usar aqui uma genética, que você falou de genética assim, eu consigo acessar esse mercado, agrego valor no meu produto, tem um cara comprando aqui e pagando 5, 6, 7% a mais. Poxa, se eu fizer uma programação de nascimento e oferecer 100 cabeças por mês, ele falou que me paga, se eu conseguir durante o ano oferecer 100 cabeças por mês, ele vai me pagar 5% a mais, entendeu? Então, Aliás, essa lógica isso também pode ser para o insumo, né, Zé? Porque, por exemplo, às vezes você correto, enxerga... Semana passada eu estive em Piracicaba, num evento sim, de etanol de milho, que eu venho estudando tem um tempo. sim. E aí, cara, é uma revolução que nós estamos vivendo. Eu fiquei assustado, positivamente impactado com o que eu vi. E te falo, é uma revolução que vai mudar muito a pecuária, viu? Porque o etanol do milho, Comida. lembra que nós temos mais de um terço da frota nossa movida a etanol e que a gente depende só de cana, né? Só que o ciclo da cana demora 7 anos para você montar uma estrutura para viabilizar uma usina. A turma do milho faz em 2 anos, tá? O que demorava 7. 1 tonelada de milho produz quanto de etanol Para e fazer quanto 1.000 litros de etanol, precisa de 3.500 kg de milho. Tá. Tá, eu já estou estudando essas contas tudo para saber quantos hectares eu tenho que ter plantado para isso. Por quê? Porque o subproduto do milho é ouro para a pecuária. É o DDG, E aí, WDG. e aí, dependendo da distância que eu tiver, ainda tem algumas outras vantagens competitivas que eu posso ter na transversalização das operações. Porque olha só, quando um usineiro vai investir nisso, o DDG para ele é um problema. Sim. Porque o foco dele é produzir etanol. Sim. Só que o problema dele é solução para mim, para produzir uma roupa mais barata. Com certeza. Por isso que eu estou te falando o seguinte, esse pecuarista grande, preciso de alguém me ajudando internamente, porque no dia a dia que eu tenho que buscar esses resultados que acumulados me dão uma segurança, mas eu tenho que estar de olho ali fora, Zé. Eu preciso de alguém, cara, que está acompanhando. Tem. É o que você falou, Tem. olho do vizinho. Tem. Porque tem uma movimentação acontecendo de mudança de matéria-prima. Tem uma mudança. Por exemplo, o que você acha do mercado internacional? Porque olha só, na minha opinião, o Brasil não tem concorrente. Não tem quem ameace. Não, hoje não. Na pecuária. Hoje não. Ponto. Porque a pecuária exige terra para fazer, extensão de terra. E ontem eu vi, assim, só te cortando um pouquinho, Jus, a arroba hoje brasileira a nível mundial é mais barata, né? $58. A Austrália está com $80 e os Estados Unidos $120. Por isso que eu te falo. Cara, todo mundo quer comprar carne aqui Nós mesmo. já somos competitivos. E olha que nós não estamos fazendo essa lição de casa toda que você está dizendo que a gente pode fazer. E já é competitivo. Sim. Nós temos uma extensão de terra que raríssimos lugares do mundo têm. Quando eu falo raro, é raro mesmo. E quem tem não pode produzir para fora. Sim. Porque ele tem que garantir a alimentação dele primeiro. Então, assim, eu não conheço um lugar do mundo que você dê conta de alimentar um mercado interno grande. Quando eu falo grande, um mercado que come 10 milhões de toneladas. O mercado interno come isso, tá? Ainda consegue ser o maior exportador de carne do mundo, tá? Isso é um presente de Deus, meu amigo. Presente de Deus. Aí eu fico imaginando o seguinte. Óbvio que quem me ajudou a fazer isso foi o efeito chinês. Né? Então vamos lembrar que a China teve um deslocamento de classe social muito poderoso nessas primeiras 2 décadas do século XXI aí. Mas, por exemplo, na minha opinião, meu amigo, como eu estou estudando muitas certificações religiosas, o grande mercado de futuro nosso, meu amigo, está no Oriente Médio. Está naqueles países ali, ó. Está num pedaço da Europa. Está no próprio Estados Unidos, que para mim vai ser um grande comprador de carne brasileira, porque eles não têm mais como crescer o rebanho deles. Então, cara, eu tenho que estar de olho agora é o seguinte, que tipo de animal que eu tenho que produzir para que um frigorífico que tem certificação halal, por exemplo, e a comunidade muçulmana a partir de 2100 é a maior do mundo. E aí eu estou vendo grupos bem parrudos se movimentando no Brasil, né? Inclusive comprando pedaços de frigorífico, pedaços de processadores de carne, não é à toa, né? Não. Os caras estão de olho e já pesquisaram isso lá atrás. Não. Então, assim, essa falta dessa visão talvez esteja me deixando míope e eu não estar me preparando para algo muito poderoso que está à porta, está batendo na porta já. Porque eu sempre tenho falado que até 2030 vai se definir quem são os protagonistas
de agora em diante, tá? Concordo. Quem vai ser o grande produtor de alimento, quem vai ser o grande produtor de energia renovável, quem vai ser o grande... Nós estamos nessa definição, tá? E aí, de novo, um país é uma ideia só, tá? Que na verdade um país é uma soma de muitas pessoas produzindo e criando algo dentro daquele país, tá? Sim. E esse lugar que nós ocupamos hoje não foi porque o nosso país foi eficiente em planejar e ter uma política pública para isso, tá certo? Isso veio da capacidade empreendedora nossa, do senso de oportunidade, e o brasileiro, como sempre teve que se virar para fazer, a gente se virou e virou. É isso aí. Agora eu já fico pensando em como eu posso fazer para me proteger e continuar sendo o maior exportador do mundo, passar a ser o maior produtor do mundo, que a gente é o segundo ainda. Isso. E agora melhorar a precificação desse nosso produto, melhorar a valoração dele, para eu ganhar um pouco de dinheiro, né, Zé? Senão não dá. Então, assim, essa orientação, para mim, eu acho assim, muito importante, mas eu queria te ouvir, assim, se eu poderia contar com esse algo a mais. Então, isso pode contar, mas hoje um profissional, para chegar a ter essa capacidade de fazer essa entrega, Gilson, acho que é a limitação hoje que temos. Tá? Não estou falando que não existe, que o José aqui é único, não. Mas existe uma busca do profissional em entender tecnicamente da operação, e o tecnicamente não é só sobre a questão técnica veterinária da bovinocultura, a nutrição, não. É o negócio, operação, como é que funciona o chão de fábrica, como se comporta a cadeia da agroindústria, ok? E o mercado regional, nacional e internacional. E isso não é ouvir uma reportagem ali do jornal, você sabe o que eu estou falando. Qual que foi os últimos anos de acontecimento? O padrão, os grandes players, o que eles fizeram, o que repetiram, o que as empresas que estão despontando estavam fazendo ali que proporcionaram eles chegarem a isso, né? O que um pequeno... Tem vários casos, você mesmo falou, tem muito pequeno sendo grande. Né? Então, infelizmente, os profissionais hoje aí no mercado não se atentam a isso. Eu acabei de falar para você aqui, eu sou veterinário e estava falando com um contador, um controller, sobre o resultado financeiro final e o impacto disso. Então, assim, é isso que eu estou falando. A gente tem que sempre estar buscando uma melhoria contínua. Eu fico feliz de te ouvir, Zé, porque assim, a outra lei natural que a gente não pode mudar, a lei da física, é que um corpo não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Né? Não. Então, enquanto você está sentado aqui comigo, não tem jeito da gente estar, mas nós estamos utilizando uma tecnologia, ainda com uma equipe muito competente aqui, que está possibilitando que a gente pegue um conteúdo relevante e exponencie ele para bastante gente. Então, nós estamos agora usando a lei a nosso favor também. Né? E aí, nesse sentido, nós investimos muito em criar uma estrutura de retaguarda para profissionais como você e para pecuaristas como esse exemplo que eu dei, tá? Porque já sabendo, né, eu vivi cada etapa dessa ao longo dos anos, assim conheço razoavelmente cada camada dessa. Eu sempre digo assim que pode ter alguém que fale o tanto que eu falo, mas mais do que eu falo é pouco provável, porque eu sou muito articulado, viajo bastante, participo de muitos eventos de segmentos diferentes, né, porque eu sou curioso e gosto de entender o que está acontecendo. E isso me permite uma visão holística muito boa. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma mente randômica, então eu tenho facilidade de ir nesses assuntos e trazer para uma análise pontual. Então, eu fui investindo ao longo dos anos, junto com vários sócios, em várias plataformas. Tá? E eu não tenho dúvida que nós estamos assim concluindo agora um cockpit, tá? Que nós vamos conseguir hoje dar um poder de visão, controle e apoio de tomar decisão nunca visto antes. Eu tenho um irmão que também milita no agro aí, nós encontramos semana passada em São Paulo, eu dizer para ele, olha, em breve você vai ter notícia aí que nós vamos estar disponibilizando para o mercado a maior plataforma de suporte informacional de inteligência estratégica. Isso sim é importante. E aí o que vai ser bom? Porque você vai poder contar com o nosso apoio. Isso é bom.
para te ajudar a monitorar algumas coisas, né, que você vai precisar. Se antecipar. Pronto. E aí sim você concentrar numa coisa que só você pode fazer. Transformar aquela informação e aquela leitura em uma decisão para apoiar o seu cliente a capturar aquela oportunidade. E aí você tem que ter a capacidade de processar isso, tem que ter o relacionamento para estar com o cliente ali na hora. E tem que ter fluidez. Pronto. Tem que ter fluidez. Então, eu estou fazendo a minha parte, que é usar toda a nossa estrutura, usar a experiência, o relacionamento, a inteligência, a tecnologia, para aparelhar profissionais com a sua competência, com a sua visão, para que você possa dar a retaguarda adequada para esses produtores que já acordaram para essa necessidade. É isso, né? aí. Então, eu não tenho dúvida, nós estamos com o tempo já indo mas assim, eu fiquei muitos anos agora tentando defender uma tese para os pequenos. Certo. Né? Você teve comigo vários meses lutando isso. Sim. E eu não desisti do pequeno, não. Eu só descobri que não dava para ser feito como eu pensei. E eu não tenho dificuldade de admitir meus erros, tá? Pelo contrário. Eu falo que os meus erros são professores bem melhores que os meus acertos. E agora eu estou falando com bastante gente grande. Né? E não é porque eu não quero atender o pequeno, não. Eu continuo também atendendo o pequeno. Mas eu vi que o grande está precisando, talvez, de algo que eu já tenha mais pronto, porque a minha cabeça foi desenvolvida dessa maneira, do que o pequeno que ainda tem que passar em algumas etapas. Outras etapas. E talvez eu não seja o profissional mais adequado para estar naquele momento. Não sei dizer que eu não conheça outros para estar. Mas por isso que eu fui me reposicionando. Então eu quero te dizer o seguinte, tudo isso que eu te falei está pronto. Tá? Na realidade, agora o que a gente está fazendo é juntando tudo isso. Certo. E nós vamos resumir dizendo o seguinte, nós vamos ter desde uma mistura de RP, suportada por uma mistura de BPO, por exemplo, para administrar a utilização daquele RP, como nós vamos ter uma mistura de BI, por exemplo, para ter uma boa análise, ou seja, uma análise mais fluida, como você falou, daquelas informações que o RP está gerando, que não são fáceis de serem entendidas. Não. Mas vamos ter alguns painéis, tá, aqui dentro desse BI, vamos dizer assim, alguns painéis de apoio de decisão mais simplificados. Tá? E para suportar isso, a gente quer várias plataformas de comunicação e comercialização operando. Entendi. Então, nós estamos com uma no Brasil, nós estamos com uma nos Estados Unidos agora, estamos com uma em Israel. Eu até entrevistei aqui um parceiro nosso que está em Israel e está participando desse projeto conosco. E tudo isso é só para uma coisa, para resolver a minha questão de um homem de ideias e de ideais, de ver o Brasil ocupando o lugar que é dele, da grande potência produtora e fornecedora de energia. Eu sempre falo que o mercado de alimento a gente chama de alimento que a gente não comeu. Depois que você comer, vira energia. Então, no final do dia, tudo que nós estamos falando aqui tem um objetivo só, tá? Garantir que a vida na Terra continue. Ponto. Que as pessoas continuem vivas, que os carros continuem andando, que as indústrias continuem funcionando, que a luz continue acesa, e aí vai. Né? Então, eu queria pedir, Zé, nesse final agora, para a gente tentar... Cara, tenta mandar uma mensagem para o público como esse estereótipo aqui que eu criei. Produtores de porte, tá? Que já fizeram boa parte da lição de casa. Eles têm integração agropecuária, eles têm genética, eles têm um pouco dessas coisas todas, ou muito delas, mas não necessariamente conseguindo fazer aquela otimização que você falou, de tirar o máximo. E tá todo mundo se perguntando, cara, o que eu preciso dessas tecnologias todas? O que tem que estar aqui dentro? O que está aqui dentro, o que eu preciso para utilizar melhor? Porque já que eu não consigo mexer no preço, né, Zé, da minha arroba, se eu não consigo mexer no preço da terra, se eu não consigo mexer na taxa de juro, assim, tenta resumir, então, numa mensagem final, que às vezes o pessoal chegou aqui por último, e vamos dar esse benefício, né? Como tem uma geração mais rápida, que não tem paciência nem de ouvir o podcast todo, tenta fazer um resumão pra gente aqui, já deixando uma mensagem. Tá bom. Eu quero que você deixe uma mensagem para me deixar tocado, hein? Tá bom. Ô Gilson, eu acho que assim, a mensagem que a gente tem que eu gostaria de fazer o fechamento aqui da nossa conversa hoje é que ele precise estar aberto a fazer algo ou que ele já vinha fazendo de muito tempo de uma maneira diferente e que busque pessoas capacitadas para
orientar isso, para mostrar esse caminho ou para direcionar isso daí, ok? Eu acho que isso já iria ser um básico bem feito, que é fácil. É só ele ter a atitude de ir atrás e buscar. Já é uma coisa, é um ganho fenomenal. E o valor disso é factível. Eu dou conta de pagar isso. Com certeza. Com Aliás, certeza. Porque você ganha a informação... em cima de um fixo ou você ganha em cima de um variável? Como é que você faz com isso? Então... Vamos saber. Eu te pago... Você está disposto a... Eu te dar um fixo pequeno, meu amigo. Mas te dar uma participação do que você me trouxer de resultado? Então, quando você... É boa a sua pergunta, né? Quando a gente trabalha dessa forma, a gente está focado em quê? No resultado adicional que você vai trazer. Ou seja, já precisa saber se eu tenho resultado, né? É isso aí. Se eu estiver nessa fase, dá. Se não tiver, não adianta. É isso aí. Então, assim, é a de êxito, meu. Então, você tem o seu benefício, o seu ganho tem que estar atrelado também ao meu. Ótimo. É isso que eu falo. Então, estar com a mente aberta, buscar as pessoas certas. É isso aí. Muito bom, José Carlos Miguel Júnior. Você, como sempre, fera. Obrigado pela oportunidade. Sempre. Eu acho que a gente estendeu, né, o assunto, mas quando a gente se encontra... Eu queria te agradecer. Obrigado. Muito obrigado pela visita. Volte sempre para essa casa que nunca deixou de ser sua. Obrigado. Nós vamos estar tocando outros temas em breve, né, porque eu estou curioso com o resultado desses trabalhos que você vem fazendo. Sim. Eu quero que você seja um dos primeiros a conhecer essa plataforma, né? E até porque você participou na construção de boa parte dela. E eu quero usá-la, né? Vamos usá-la e colocá-la em prática. Eu faço questão da gente estar, assim, montando um calendário para a gente estar mostrando isso para os parceiros, né? Fazer uma coisa, porque isso é muito inclusivo. Nós já pensamos utilizando bastante gente, tá? Isso é para realmente preparar o país para a nova fase. É isso aí. E eu quero agradecer vocês por mais esse momento aí que a gente pôde estar juntos. Deixar aqui uma mensagem de alento para dizer o seguinte: independente dessas crises que nós temos passado, principalmente nas últimas semanas, para não dizer dias, né? Os últimos dias estão mais tensos e deixam a gente muito preocupado com o futuro. Mas é o seguinte, é muito bom saber que a gente está num setor onde a demanda já está posta, né? O que a gente precisa é ajustar a oferta. E todos os recursos necessários, gente, as tecnologias, os modelos de gestão, tudo isso que nós falamos aqui já está à disposição. São coisas testadas e atestadas, né? O que a gente precisa é realmente ajustar a nossa mente, ajustar a nossa vontade, porque eu falo que com vontade a gente espera tudo, e ter muita fé de que a gente trabalhando com seriedade, com dedicação, com disciplina, a gente consegue chegar lá e construir um futuro cada dia melhor, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.